Bom dia, mais um domingo nos reunimos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Inicialmente, fechemos os olhos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus inspiração para aprendermos ainda nessa vida a servirmos de verdade a Deus, a servirmos de verdade a Jesus, sabendo que para essa tarefa é necessário servirmos ao próximo, estendendo tudo aquilo que recebemos em benefício daqueles que estão ao nosso lado, necessitados de apoio, de carinho e de sustentação. Hoje daremos sequência, iniciando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O título desse capítulo colocado no Evangelho por Allan Kardec, nos traz um estranhamento. Servir a Deus e servir a Mamon. Traz estranhamento porque nos questiona interiormente a quem servimos, como servimos, por que servimos. Servir a Deus parece algo natural, positivo, belo, bom. E servir a Mamon parece algo bastante incômodo. Servir a Mamon. O que é Mamon? Se procurarmos na literatura, se procurarmos em fontes de pesquisa imagens de Mamon, encontraremos representações artísticas variadas da avareza, da ganância, do egoísmo. Mamon é uma transliteração do hebraico. O que é isso? É uma expressão usada em hebraico que representa dinheiro e bens materiais. Então, quando Jesus afirmou para servir a Deus e não a Mamon, não fez referência a uma imagem diabólica ou a um Deus que existe e devemos, de alguma forma, reconhecer sua importância. Ele apenas usou uma expressão hebraica cuja representação era de dinheiro e bem material. Então, ou servimos a Deus ou servimos aos bens materiais. E só isso já nos mostra a diferença entre Deus e os bens materiais que não competem entre si. Todos nós sabemos da infinita bênção e do infinito amor de Deus e do infinito poder que Ele tem, sendo nosso Pai Criador. E esse bem e essa infinita bondade não compete com nenhuma outra entidade que lhe possa ameaçar a sua infinita oportunidade e infinita bênção. Então, servir a Deus e a Mamon parece já desde o seu princípio algo bastante claro para todos nós. Nós não temos que escolher entre um Deus bom e um Deus ruim. Nós sabemos que tudo pertence a Deus. Então, servir a Deus e servir a Mamon não são possibilidades que competem por cada um de nós. Nós servimos a Deus usando Mamon, usando as riquezas e as bênçãos deste mundo. Como servir a Deus usando Mamon? Como servir a Deus usando o dinheiro e os bens materiais? Se tudo é criado por Deus, se Deus é nosso Pai de bondade, se Deus criou a nós, espíritos, e aos bens materiais como instrumentos para aprimoramento desses espíritos, então Mamon também é criação divina. Mamon, como o dinheiro e os bens materiais, são possibilidades que Deus dá aos espíritos encarnados aqui na Terra, e nas sucessivas encarnações Deus troca a posse do dinheiro e dos bens materiais, fazendo com que cada um experimente a oportunidade de usar Mamon em benefício do próximo, porque assim estaremos servindo a Deus. Então, servir a Deus é o fim para que usamos as coisas deste mundo.
E quando o nosso espírito estiver já lúcido, esclarecido e evoluído, entenderá bem que servir a Deus acima de tudo, usando tudo que foi criado em benefício do próximo e no auxílio à criação, no auxílio ao desenvolvimento dos espíritos, no auxílio ao aprimoramento de todas as almas que foram criadas e continuam sendo criadas por Deus. Jesus, então, afirma esta frase, não servir a Deus e a Mamon, quando questionado por um moço judeu. Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe responde, bom, só Deus o é. Guarda os mandamentos da lei de Moisés e poderá adquirir a vida eterna. Aqui o moço judeu responde, mas eu tenho feito isso. O que mais me falta? Jesus, conhecendo o interior profundo de cada pessoa que se aproximava dele, lhe afirma: vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus sabia que aquele moço realmente guardava os ensinamentos de Moisés e os cumpria perante o mundo. Era um moço bom perante o mundo, mas ainda não aprendera de verdade o significado da caridade. Não conseguia ainda se desprender dos bens que trouxera para este mundo ou que adquirira neste mundo através de sua família. E o moço se foi muito triste, porque possuía grandes haveres e não conseguiria ainda se desprender deles. Este moço se afasta de Jesus e Jesus então afirma que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Camelo era uma corda usada na época, e então ele afirma que é mais fácil uma corda grossa passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, um rico alcançar a felicidade prometida da vida eterna. E Jesus continua: preservai-vos de toda avareza. Vossa vida não depende dos bens que possuís. E aí conta a sequência do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a situação em que um moço procura Jesus, pedindo que Jesus pudesse se colocar como um juiz num problema familiar seu. O pai havia morrido e irmãos brigavam pela distribuição da herança. E um moço se aproxima de Jesus e pede que Jesus o ajude e ajude sua família na divisão desses bens. Jesus então acorda este moço dizendo a ele que os bens que nós possuímos nessa vida não são necessariamente os bens que vão nos acompanhar no plano espiritual. Havia um rico que possuía muitas terras, continua Jesus. Essas terras produziram grandes safras e ele pensou: como guardarei tanta safra? Demolirei meus celeiros, construirei outros maiores e direi à minha alma: repousa, come e goza. E Deus então lhe diz: louco, esta noite levar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulastes? Kardec então explica da utilidade providencial da riqueza. A riqueza não é um obstáculo ao progresso. A riqueza, como um instrumento nos dado por Deus neste mundo, é uma prova que possibilita o crescimento das pessoas, possibilita a saúde, possibilita o cuidado, mas também é uma prova perigosa, porque excita sobremaneira o orgulho, o egoísmo e a sensualidade, quando nos concentramos apenas na busca do prazer dos sentidos. As riquezas, sejam material ou intelectual, mal aproveitadas, prendem as pessoas à terra. E a finalidade da nossa vida aqui na Terra não é permanecer aqui na Terra, mas é aproveitar a encarnação que temos para o crescimento do nosso espírito. A verdadeira vida não é a vida da matéria, a verdadeira vida é a vida espiritual.
Então, se a riqueza material e intelectual mal aproveitada nos prende à terra, não é esse o uso que Deus espera de nós quando coloca em nossas mãos, na nossa vida, a riqueza material e a riqueza intelectual. O apego ao bem material e o apego ao bem intelectual é um obstáculo à salvação, mas pode ser também a salvação dos que sabem bem usá-la e daqueles que estão ao seu redor. O moço se julgava justo aos olhos do mundo, e era justo aos olhos do mundo, o moço judeu que questiona Jesus. Mas não abriria mão de conservar a sua riqueza. Seria honesto, empreendedor, responsável. Não seria maldizente, honraria seus pais, mas não tinha a verdadeira caridade. A sua virtude era egocêntrica, porque não colocava todas as suas possibilidades para o bem comum. Será que colocamos todas as nossas possibilidades para o bem comum? Falar do moço judeu é falar também de nós mesmos. Kardec continua afirmando, pelos bons espíritos, que condenar a riqueza seria condenar o trabalho que a produz, o que é um absurdo, porque nós sabemos que o trabalho e as dificuldades que o trabalho nos impõe exige de nós o aperfeiçoamento interior. Absurdo que conduziria a todos ao retorno à vida primitiva, o que contraria a lei de progresso. No entanto, a riqueza que causa males também é capaz de construir o progresso. Não é a riqueza que causa males, é o abuso. O abuso é que torna pernicioso o que mais útil poderia ser. Compete a quem o uso da riqueza, compete ao ser humano fazê-la produzir o bem. A riqueza material e a riqueza intelectual têm que ser e são o motor do progresso humano e do progresso dos espíritos, pois permitindo o trabalho, permite que uma fonte legítima de desafio interior se instale aqui na vida humana. E isso faz que todos nós nos esforcemos para superar e para doar o que há de melhor dentro de nós. O trabalho é a fonte legítima de qualquer riqueza. As relações comerciais entre as pessoas e os povos precisam ser desenvolvidas. Regulamentando os mecanismos de troca, a humanidade construirá um mundo material justo e generoso, produtivo e sustentável. Meimei, através da mediunidade de Chico Xavier, nos passa uma mensagem maravilhosa acerca da riqueza. Senhor, eu te pedi riqueza e tu me deste a pobreza. Eu te pedi saúde e tu me deste a doença. Eu te pedi facilidades e tu me deste obstáculos. Graças te dou, Senhor, porque me deste o de que eu precisava e não o que eu queria. Desejávamos uma forma de viver, a vida nos dá o contrário. Se soubéssemos a razão das dificuldades e restrições, renderíamos graças à misericórdia divina que nos oferece a oportunidade de crescimento. Mas por que não sabemos a causa das dificuldades que encontramos aqui na Terra? Porque a vida material é como uma prova escolar. E como uma prova escolar, é bom que estudemos a matéria, mas no momento da prova não tenhamos a fonte de consulta em nossas mãos. Se soubéssemos todas as respostas, que mérito teríamos? Se reconhecemos que a justiça e a misericórdia divina são infalíveis e generosas, devemos nos aplicar ao máximo às situações e aos compromissos que a vida nos propõe. Essas são as provas escolares que Deus nos oferece dia a dia para provarmos aquilo que aprendemos e para aprendermos também, porque na prova da vida aprendemos muito e com os exemplos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, devemos também aprender. Emmanuel, por Chico Xavier,
fala sobre o esforço mínimo versus o esforço máximo que a vida dia a dia nos convida. Todos nós podemos levar a vida com um esforço mínimo e todos nós podemos levar a vida com um esforço máximo. Sabemos que quando empenhamos o esforço máximo nas situações que a vida nos apresenta, com certeza temos um resultado muito meritório. Não necessariamente muito reconhecido pelo mundo, mas muito meritório interiormente, porque a superação interior leva ao nosso crescimento. O trabalhador é digno de seu salário, mas se ele superar os limites aceitáveis da dedicação, receberá os dividendos do mérito. As leis humanas contemplam o trabalho ordinário, que bem feito dará ao trabalhador o domínio horizontal do campo em que atua. A dedicação maior gera o trabalho extraordinário, que garante ao trabalhador a ascensão vertical. A dedicação maior do espírito aos trabalhos da vida vai gerar aquela possibilidade de ascensão espiritual. Quem faz o mínimo cumpre o protocolo. Quem faz o máximo assegura conquistas verdadeiras. O moço rico fazia o necessário e perante o mundo era justo, mas não fazia o suficiente nem todo o possível. Cumpria a lei mosaica, mas não era desprendido, não era generoso. Prendia-se excessivamente às riquezas materiais. E Jesus, como um psicólogo que perscruta todas as almas, entendia que a dificuldade daquele moço era exatamente essa que ele lhe sugeriu fazer. Emmanuel fala a respeito do salário através da mediunidade de Chico Xavier e nos orienta a contentarmos com o nosso salário. João Batista, a falar com os soldados, descrito no Evangelho de Lucas, diz que devemos nos contentar com o nosso soldo. A resposta de João Batista aos soldados é modelo de concisão e de bom senso. Muitos seguem da mocidade à velhice, ansiosos e descrentes, enfermos e aflitos, por não se conformarem com aquilo que ganham, tanto como salário das coisas que fazemos aqui na terra, do trabalho que fazemos aqui na terra, como das coisas que ganhamos da bondade de Deus. Se temos a consciência dos deveres que nos competem, quanto mais ganho, mais intranquilo devo ser, porque mais obrigação tenho com relação às pessoas que estão ao meu redor. Diz a sabedoria popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Fazer por merecer o pagamento da terra é valorizar as concessões do céu. A vida terrena é a inserção do nosso espírito no serviço de que necessitamos para a ascensão justa no plano espiritual. Neste abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, conquistar, reconciliar, enriquecer-se no Senhor. Aproveitemos, portanto, a dádiva do tempo, a dádiva do trabalho, a dádiva da saúde, a dádiva da amizade, a dádiva da família, a dádiva da oportunidade recebida no trabalho edificante. Sem o esforço máximo, reduziremos o ganho ao possível, como o moço judeu. Seremos pessoas boas, mas perderemos oportunidades maravilhosas de ascensão nossa e das pessoas ao nosso redor até Deus. Charles Dickens, através de uma obra imortal da literatura, Os Três Espíritos do Natal, conta de Scrooge, um homem avarento que representa muitas vezes a imagem de Mamon. Scrooge, que grande patife! Tinha as garras de um abutre e era um pão duro de marca maior, diz Charles Dickens no seu livro. E como sabia segurar firme as rédeas do negócio. Em matéria de dinheiro, tinha a esperteza de um gato saltando sobre um rato.
agarrava, espremia e devorava tudo. O velho pecador era duro como um machado e cortante como uma navalha, e fechado como uma ostra. Arredio e desconfiado, sua frieza era tamanha que levava consigo esta baixa temperatura. Até seu corpo era frio, como era frio o seu espírito. Permanecia gélido, mesmo nos dias mais quentes de verão. E esse velho avarento que os 3 espíritos de Natal vêm visitar, trazido pelo espírito sofredor do seu sócio, que fora igualmente avarento, Jacob Marley, que o havia antecedido na morte, chegando ao plano espiritual mais cedo, retorna ao Sr. Scrooge para o alertar quanto à realidade da vida. Jacob Marley, o fantasma, obriga Scrooge a rever o espírito dos natais passados, que lhe mostra episódios já ocorridos. O espírito do Natal presente, aparição generosa, amável e benigna. E o espírito do Natal futuro, uma aparição que mostra imagens de eventos que podem ou não ocorrer na dependência das escolhas deste momento, na dependência das escolhas do presente. Consequências boas ou más ao uso do livre-arbítrio. Charles Dickens, que viveu de 1812 a 1870, contemporâneo de Allan Kardec, foi um mestre do conto e foi um dos espíritos que vieram secundar Kardec, auxiliando a mudança de entendimento do seu tempo. Paulo, apóstolo de Jesus, em carta aos Filipenses, também nos alerta sobre esta realidade da vida. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. E Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos afirma que os que se preocupam demais com o sucesso são justamente os que, ao vencer, costumam desperdiçar as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Os que aprenderam a suportar a pobreza têm mais facilidade para administrar os recursos materiais, se de fato valorizam o recurso material como uma possibilidade de crescimento do espírito. Um tesouro amontoado para quem não trabalhou pode ser causa de crime, separação e perturbação. E uma vez eu ouvi de uma senhora honesta que antes deveria ter comido toda a sua riqueza do que esperar ver seus filhos brigando após a morte do marido por uma herança e se matando um ao outro. Pais trabalhadores e honestos devem formar os seus filhos com a mesma mentalidade, valorizando o trabalho, valorizando o esforço e valorizando a cooperação. Paulo de Tarso enfatiza a necessidade de equilíbrio, a valorização da pobreza e a valorização da fartura, a valorização da escassez e a valorização da abundância, como recursos maravilhosos de aprendizado do espírito. E se sabemos que voltamos muitas vezes para reencarnar, sabemos também que experimentamos em uma existência, em uma encarnação e em outra encarnação, as duas provas, a prova da abastança e a prova da pobreza. O êxito e o fracasso material trazem preciosas oportunidades de aprendizado, mas a ignorância humana costuma encontrar tanto na avareza, tanto na pobreza quanto na abundância, o licor da embriaguez ou o fel do desespero. Por fim, Jesus afirma que se estivermos nele, se estivermos em Jesus, se as palavras de Jesus estiverem em nós, pediremos tudo o que quisermos e será feito tudo o que quisermos. Se vós estiverdes em mim, afirma Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. O mestre sabia que a vontade humana é frágil. Certamente não receberemos satisfação e caprichos. Alcançaremos a época das orações atendidas
quando estivermos de fato espiritualmente em Cristo. Estaremos habilitados a querer e a pedir, entendendo o justo significado de cada coisa e a justa finalidade de cada circunstância. Até lá, trabalhemos e vigiemos para de fato compreender a vontade divina. Muito obrigada e bom domingo a todos.